Os perrengues do seu dia têm feito você surtar? Então que tal você começar um exercício mental que tem como resultados te deixar mais tranquilo com essas situações e, principalmente, te fazer muito mais feliz? Esse é o tema de hoje. E parece bom demais para ser verdade, né? Mas é uma atitude que você pode tomar facilmente, embora, facilmente acho que não é o melhor termo, mas é uma atitude simples, que demanda um pouquinho de esforço da sua parte, mas tem resultados maravilhosos nesse aspecto de parar com essas irritações, acabar com esses perrengues de uma vez. Se você está assistindo, então é porque você se enquadra nesse povo que está querendo parar de se irritar com algumas coisas. E tem algumas coisas na vida, né, coisas pequenas, que irritam mesmo, né, que a gente para e se irrita ali, às vezes uma fechada no trânsito, o tempo que muda, a criança que não para de chorar. E você para ali e se concentra apenas nisso e você começa a se sentir, às vezes, o coitado, às vezes o irritado, mas sempre com aquele foco no que é esse problema na sua vida, no que esse problema está te gerando, no que está vindo de fora e por que você está irritado, que decorre sempre desse problema externo, sempre de algo externo, nunca de você. E eu te diria que tem um exercício muito simples, né, mas que exige imaginação e determinação, disciplina para fazer para ele funcionar. Você começando a fazer esse exercício, você logo começa a sentir diferenças, começa a ver os resultados, né? Isso pouquíssimo tempo, mas tem que ter dedicação. E esse exercício envolve exercitar a sua compreensão. Como que a gente diz, então, exercitar a compreensão? Quando, por exemplo, um cara fecha você no trânsito, você olhou ali, aquele primeiro momento que você tem a vontade de xingar plenamente, né? Você vai parar e fazer um raciocínio oposto. Então você vai parar e pensar, cara, se essa pessoa me fechou assim, qual seria o motivo, por exemplo, para ela estar fazendo isso? Por que o cara às vezes está andando que nem um doido no trânsito? Isso usando o exemplo do trânsito, né? Por que a pessoa está andando assim? Será que aconteceu alguma coisa? Um exemplo da compreensão que eu acho bem a fundo, mas que às vezes é o mais fácil para a gente chegar nessa compreensão é: pensa o que, eventualmente, faria você agir dessa forma. Se há alguma coisa que você consegue visualizar que faria você agir dessa forma, né? Ter um descontrole que interfira na vida alheia. Então, por exemplo, às vezes a pessoa te deu essa fechada, passou correndo, você pensa, putz, o que será que pode estar acontecendo também nesse outro carro, né? O que ele está vivenciando? Eu, para agir dessa forma, seria se eu estivesse vivenciando tal e tal coisa. Então, às vezes eu poderia estar desesperado e eu não ia enxergar a minha volta. E aí você pensa, putz, será que a pessoa está vivenciando isso? A gente não tem como saber, né? Você olha e você não tem o contato. Mas talvez a pessoa esteja. Então, será que é realmente algo que não vale nem pensar, que não vale acreditar que a pessoa esteja com um problema, e sim pensar, não, a pessoa é folgada, ela é um absurdo, as pessoas agem sem pensar nos outros e só prejudicam a gente. Cara, enxergar como prejuízo qualquer coisa está em você. Você pode aprender com qualquer situação, que é um tema que que eu tenho tratado várias vezes aqui, que é você estar atento e conseguir obter o aprendizado, obter algo de bom de qualquer situação. Então, por exemplo, um outro exemplo que eu vivencio, né, lá das crianças e tal, às vezes você vê ali a criança tá chorando, gritando muito, e você fala, meu, mas o que está acontecendo? Por que essa criança não para de chorar? Meu Deus do céu, que absurdo, que não dá, os vizinhos vão reclamar, qualquer pessoa já está ficando doida. Mas aí você vira e fala, meu, essa criança, ela está num pleno aprendizado. O que será que está assustando ela? Talvez tenha algo que você hoje vivencia e é normal, mas que para a criança é um mundo novo. Então, você exercita a sua compreensão em relação a ela. Você exercita pensando, bom, o que será? Como que eu vivia assim, né? Ou mesmo que eu não consiga voltar a pensar como eu era quando criança, mas assim, o que eventualmente me traria esse desespero? Talvez alguma coisa na minha vida atual ainda me faça ter um desespero desse. Ainda me faça entrar num chilique desse infantil. E quando você pensa isso, você começa a ver a validade do que a outra pessoa está fazendo, no caso a criança.
e você pensa, putz, ela tá realmente numa situação difícil, tá complicado, eu não entendo isso, mas poxa, a fome, o sono são coisas extremamente relevantes para a criança que às vezes a gente lida naturalmente. Então, o tema de hoje, o exercício, é você parar e exercitar a sua compreensão. Você parar e não focar no seu umbigo, mas você perceber assim, te aconteceu algo, alguma influência externa veio, o que gerou essa influência? Então eu vou compreender, vou aceitar ali, parar e compreender o que aconteceu, o que motivou esse fato. Então seja uma pessoa agindo, ou um animal, ou o clima mesmo, o que motivou. E como eu reagiria se eu sofresse às vezes a mesma pressão ou algo parecido. Com esse exercício, você vai perceber que um monte de coisa que a gente engrandece ali e na hora de um estresse, na hora que fica a coisa pesada, a gente vê que, puxa, talvez eu faria a mesma coisa na situação do outro, talvez seja um mero aprendizado para mim, para que eu possa perceber como existe um mundo à minha volta e como ele age, como ele está vivo, como ele está em movimento a cada momento. E quanto eu apenas decido como eu reajo diante de cada situação. Então, ao tomar as rédeas disso, exercitando a minha compreensão, eu também percebo o quanto eu posso aprender a cada uma dessas situações. E eu agradeço. Eu agradeço pela oportunidade de aprendizado. Então, resumindo tudo, que tal você parar com atenção plena e analisar com compreensão os motivos que levaram a outra pessoa, o outro ser, a fazer aquela atitude que te chateou. E analisando com compreensão, seja se colocando no lugar dessa pessoa, desse outro ser, seja apenas pensando, putz, mesmo que eu não reagisse assim, talvez a pessoa esteja passando por essa situação e, mesmo que eu não ache a reação mais válida, as experiências de vida dessa pessoa levaram ela a agir dessa forma. Então, eu não tenho que julgar. Eu aceito e compreendo que ela age assim. E com isso eu aprendo a lidar melhor, a entender e a criar uma realidade minha que é inabalável a qualquer perrengue. Porque pode vir o que quiser, com compreensão, eu mato no peito e jogo no ângulo. Então, a minha dica de hoje foca no exercício de compreensão. Por isso, eu deixo aquela máxima de sempre. Bora exercitar e fortalecer a nossa compreensão para acabar de vez com esse lance de ter perrengue na vida? É isso que eu espero de você. Um super abraço.